Lana, a gente abre Bastidores do Poder neste fim de tarde, acionando nossa reportagem em Brasília. O Flávio Dino, ministro da Justiça, está reunido, se reuniu com os secretários de segurança de todo o país. Claro, tem notícias saindo de lá. Quem está conosco é o João Pedro Melo, nesta abertura de Bastidores do Poder. João, boa tarde para você, tudo bem? Opa, caiu o João Pedro Melo. Não está conosco, estará em breve para detalhar para a gente esse encontro do Flávio Dino com os secretários. É claro que saem notícias, né, Lana? Porque a gente continua ainda reverberando tudo que aconteceu em 8 de janeiro. E chama a atenção neste momento, claro, a divulgação ontem de imagens do Supremo Tribunal Federal que demonstraram ali um gritante recuo por parte das forças de segurança durante aquela tarde fatídica na capital federal, né? Além da investigação que tem que ser tocada com seriedade, Cris, medidas têm que ser anunciadas mesmo, como foram hoje, a gente vai ouvir do nosso repórter ao vivo, mas a criação de uma Guarda Nacional que vai ser responsável pela proteção da esplanada e da Praça dos Três Poderes foi uma medida anunciada hoje, além de... é um pacote, né? Um pacote de medidas para antigolpe, antigolpismo, para evitar que a gente tenha que enfrentar novamente o que aconteceu em 8 de janeiro deste ano em Brasília. O João Pedro Melo agora sim está conosco, João. Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, depois de uma queda estamos de volta, olha só. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reuniu aí os secretários de segurança de todo o país. Esse evento está acontecendo agora no Ministério da Justiça, só que a parte final dessa reunião está sendo a portas fechadas. O que está sendo discutido nesse evento? A questão da intervenção no Distrito Federal, além de outros pontos que afetam os recursos dessa área. Entre os principais pontos, o Fundo Nacional de Segurança Pública, como ele vai poder ser usado daqui para frente nesse novo governo, o Programa Nacional de Segurança Pública, que estava um tanto quanto parado nos últimos anos, agora vai voltar e o principal tema será exatamente o combate ao feminicídio e também o Sistema Único de Segurança Pública, que foi anunciado por Sérgio Moro, à época que estava à frente do Ministério da Justiça, mas nunca teve um grande andamento, segundo a avaliação do próprio Flávio Dino. Esse encontro está sendo promovido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e o chefe da área, o ex-deputado Tadeu Alencar, destacou, entre outros pontos, que o que precisa ser mudado é a diminuição, ou o que precisa, de fato, é a diminuição dos índices de homicídios. Essa reunião também está discutindo as propostas que foram entregues hoje por Flávio Dino ao presidente Lula e que seriam aí uma contraofensiva aos ataques do último dia 8 de janeiro. Entre eles, o que há de previsão? A criação de uma força policial para proteger os órgãos federais, a punição de financiadores de manifestações golpistas, além do lançamento de uma ferramenta para moderar conteúdos considerados extremistas nas redes sociais. O que o Flávio Dino falou com a imprensa agora há pouco? Ele destacou que tinha entregue já esse texto para o presidente Lula e disse o seguinte, que já foram gastos mais de 40 milhões de reais pela União desde o último dia 8. Isso com colocação da Força Nacional aqui na Praça dos Três Poderes, com restauração de obras que foram aí danificadas ao longo dessa invasão e também colocação de vidros, entre outras questões. Esses gastos não falam exclusivamente do Palácio do Planalto, mas tratam também do STF e do Congresso Nacional. Recentemente, membros do governo federal avaliaram que, de fato, as sedes dos três poderes não devem ficar sob responsabilidade da Polícia Militar aqui do DF. Nos bastidores, a criação dessa nova guarda, subordinada aí ao Ministério da Justiça, ganha força. A ideia é fazer um policiamento ofensivo especializado em conter manifestações e também invasões. O que é o grande problema dessa situação? Era aquela questão de federalizar a segurança do Distrito Federal. Hoje, Flávio Dino disse que isso não vai acontecer, que não vai ter essa federalização e que, portanto, a Polícia Militar continua tomando conta de outras áreas e essa Guarda Nacional seria exclusiva para a esplanada dos ministérios. Lembrando que isso depende de uma aprovação do Congresso Nacional e essa questão ainda está em negociação por parte do governo federal com o Legislativo. Muito bom. Valeu, João. Bom trabalho por aí. Valeu, um grande abraço. João Pedro Melo conosco nessa abertura de Bastidores do Poder ao vivo de Brasília. Guarda Nacional, regras aí para conter disseminação de conteúdo de teor nas redes antidemocrático. sociais e também pontos relacionados ali aumento de punições que já existem no Código Penal, mas para quem atenta contra a democracia especificamente. A gente já vinha
relatando isso, né? O Flávio Dino elaborando este projeto, né? Antidemocrático, esse pacote antidemocrático, antigolpista. Agora está nas mãos do Lula definir se bate o martelo ou não, o que vai fazer com esse material entregue pelo Flávio Dino hoje, né? Um ponto importantíssimo dessa proposta é a tentativa de reorganizar as competências da segurança pública do Distrito Federal. Porque agora todo mundo tira o próprio da reta, né? Agora, na hora de assumir responsabilidade de quem foi a culpa, quantas falhas em sequência levaram àquele fatídico 8 de janeiro, aí não é culpa de ninguém. Aí eu não sabia, aí o planejamento foi errado, aí os dados estavam mal levantados, aí quem estava responsável viajou, foi embora do país, enfim, né? Difícil apontar responsabilidades quando a culpa é de muita gente. Mas agora, reorganizando as competências da segurança pública do Distrito Federal e, como disse o interventor, tendo comando, um comando que respeite as ordens que estão sendo dadas, imagino que isso realmente não vai se repetir na história de Brasília e nem na história do Brasil, né? Porque um ataque golpista como aquele vai ficar marcado como um dia dos mais vexatórios da nossa história aqui no país, né? História no país de uma jovem democracia, mas que se reafirmou assim e vamos todos lutar para que continue assim, né, Cris Panvec? Exatamente, Ulana. E a gente falava sobre as imagens que foram divulgadas ontem pelo Supremo Tribunal Federal sobre o avanço dos manifestantes ali naquele dia 8 de janeiro sobre a Praça dos Três Poderes e um claro recuo de integrantes das forças de segurança do Distrito Federal que, de alguma forma, facilitaram ali o acesso dos vândalos à Praça dos Três Poderes. O Supremo Tribunal Federal vai incluir no inquérito que apura responsabilidades de autoridades nos atos de vandalismo do dia 8 essas imagens que foram feitas pela própria corte e que mostram o recuo dos policiais. Com a divulgação, inclusive, dessas imagens, o interventor federal no Distrito Federal, que pretendia divulgar ontem e depois adiou para hoje, já passou para amanhã, aquele relatório final sobre os atos golpistas do começo do mês, ele deve apresentar amanhã, então, esse detalhamento com a inclusão dessas novas informações. Quem tem mais detalhes da capital federal para a gente é o Rafael Procópio. Na reta final do período de coordenação, o interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, deve entregar o relatório com as apurações dos atos criminosos do dia 8 de janeiro até o fim desta semana. O documento já deveria ter sido encaminhado, mas foi adiado por conta de novas informações. Entre elas, imagens da invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal, que levantam questões do porquê da saída de policiais militares do bloqueio que deveria proteger a área. Pelas redes sociais, Capelli anunciou que a PM irá abrir o 6º inquérito policial do caso, relativo a essas imagens. A partir do dia 1º de fevereiro, a segurança pública voltará a ter um secretário, o delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, que já ocupou essa vaga no Distrito Federal entre 2011 e 2014. O anúncio de Avelar foi feito pela governadora em exercício, Celina Leão, nesta quarta-feira, durante coletiva no Palácio do Buriti. Celina disse que a apresentação do novo secretário ocorre antes do fim da intervenção federal, para que a capital do país já tenha um secretário de segurança para o retorno do trabalho do Poder Legislativo e Judiciário, no dia 1º de fevereiro. Já o interventor Ricardo Capelli disse que todo esse trâmite está em sintonia com o Ministério da Justiça, que continuará os trabalhos a partir de fevereiro, mas em novo modelo. Em função disso, a governadora decidiu já antecipar, com a plena concordância nossa, a gente está completamente de acordo com a antecipação, enfim, desse anúncio, porque a gente já pode iniciar o processo de transição com absoluta harmonia, absoluta cooperação, porque o nosso desafio é esse, é restabelecer o equilíbrio, a tranquilidade, a normalização nas forças de segurança do Distrito Federal. Então, a partir do dia 1º, aí já no Ministério da Justiça e Segurança Pública, tenha certeza que continuar esse trabalho de cooperação aqui em harmonia com o secretário Sandro Avelar. Capelli ficará no cargo até o dia 31 de janeiro, quando será oficialmente substituído por Sandro Avelar. Recentemente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, confirmou que não há motivos para estender o período da intervenção na segurança da capital do país. Agora, Olana, claro que toda essa movimentação na segurança pública do Distrito Federal, muito bem coordenada entre o governo do DF e o governo federal. Agora, se eventualmente o Ibanez Rocha, que está afastado por 3 meses do cargo, depois daquela tragédia do dia 8 de janeiro, retornar ao cargo,
Será que ele vai manter essa boa articulação e conversas com o governo federal, da mesma forma como tem sido conduzido ao longo dessas últimas semanas? Né? Esforçado para tentar convencer o Supremo Tribunal Federal de que é possível suspender o afastamento. Então, acho que num primeiro momento vai ter aquela lua de mel, né, Cris? Ele vai fazer, pelo menos, vai fazer um esforço para se aproximar das autoridades, até porque nessa coletiva que a gente fez referência agora há pouco, inclusive em que Sandro Avelar foi confirmado como secretário de Segurança do Distrito Federal, informação que Band News deu com exclusividade, antecipando. Sandro Avelar foi secretário de Segurança do Agnello Queiroz, governo petista. Então, é delegado da Polícia Federal desde 99, faz tempo, tem carreira, enfim. E ele se considera um perfil técnico. Mas quem estava presente nessa coletiva, nessa cerimônia? A Celina Leão, que está em exercício, governador em exercício, o Ricardo Capelli, que está o responsável como interventor, o Gustavo Rocha, secretário-chefe da Casa Civil, e Ney Ferraz, secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, José Humberto, secretário de Governo. Era uma equipe toda olhando os próximos passos do que vai ser feito com a segurança do Distrito Federal, e eu tenho certeza que com esse pacote anunciado que a gente falou agora há pouco, o governo federal vai ficar muito em cima de todas as decisões que vão ser tomadas no Distrito Federal para garantir que a segurança pública vai funcionar daqui para frente. Ibanez Rocha vai ter que sinalizar uma enorme bandeira branca para conseguir se aproximar novamente e reconquistar a confiança depois do que aconteceu em Brasília. Aparentemente ele ainda nutre apoio político na Assembleia Distrital ali, né? Sim. Por enquanto não tem nenhuma movimentação contrária a ele. Né? Num primeiro momento chegaram a falar em pedidos de impeachment, em movimentação nesse sentido, mas por enquanto todo mundo está aguardando o resultado das investigações para ver o que vai avançar. Vamos ver como o Ibanez eventualmente vai lidar com o secretário de Segurança Pública, que era do Agnello Queiroz, do PT. Lembrando que o secretário de Segurança Pública do Ibanez Rocha era Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, né?